Olá pessoal, bom dia! No nosso livrinho de ciências hoje vamos acompanhar aqui o texto A Água e a Nossa Saúde, da página 62. Vamos conversar com uma infectologista e aprender sobre as doenças infecciosas. Nem sempre água límpida significa água boa para beber. Como você já aprendeu, a água pode estar contaminada por seres invisíveis a olho nu, que podem não fazer bem à nossa saúde. Para saber mais sobre doenças causadas por esses seres, as chamadas doenças infecciosas, leia a entrevista com uma médica infectologista. Com a palavra. A doutora Gisele é médica infectologista. Que exemplos de doenças infecciosas você pode nos dar? Ela responde: além da dengue e da cólera, a gripe, a raiva, a malária e a AIDS são alguns outros exemplos de doenças infecciosas. Segunda pergunta: quem são os causadores dessas doenças? Os causadores são seres vivos, invisíveis a olho nu, os chamados micro-organismos. Como não vemos esses seres vivos sem o uso de aparelhos especiais, podemos nos infectar com eles sem perceber, e assim a doença vai sendo transmitida. Terceira pergunta: alguma dessas doenças podem ser transmitidas pela água? Sim. Podemos ingerir ou entrar em contato com a água contaminada por seres vivos que causam doença como a cólera ou a esquistossomose. Em outros casos, como a dengue e a febre amarela, o ser vivo causado da doença não é transmitido pela água, mas por mosquito que nele se desenvolve. Quarta pergunta: como combater as doenças transmitidas pela água? No combate a essas doenças, o saneamento básico é fundamental. As cidades precisam contar com rede de esgoto, tratamento de água e coleta de lixo. Última pergunta: e as pessoas, o que devem fazer para se prevenir dessas doenças? Cada pessoa pode fazer sua parte, por exemplo, lavando cuidadosamente as mãos antes das refeições, fazendo depois de ir ao banheiro, antes e após o preparo do alimento, e manter sempre em dia a carteira de vacinação. Agora, na página seguinte, 63, vocês vão responder 4 perguntinhas, 4 questões. A primeira: agora que você já conhece um pouco mais sobre doenças infecciosas, esclareça as dúvidas dessa criança. As dúvidas. Vamos lá. Como podemos evitar que a doença seja transmitida pela água? Aí você vai responder de acordo com o que a gente leu aqui, né? O que podemos fazer para que evitar, né, que seja transmitida pela água? E a segunda pergunta é: como é que podemos adquirir uma doença infecciosa sem perceber? Segunda: complete o esquema abaixo com o nome de todas as doenças infecciosas citadas no texto. Aí ela cita algumas. Na primeira pergunta você vai colocar aqui. Terceira: se você fosse o prefeito da cidade onde vive, que medidas seriam importantes você tomar para evitar que a população contraísse doenças infecciosas? Aí você responde. Quarta: o que você mesmo pode fazer para se prevenir dessa doença? O que vocês já fazem, o que vocês depois dessa entrevista que vocês leram, que vocês vão fazer ou já fazem?